comemoração aos 50 anos de criação da nossa querida paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Presidente Prudente, foi lançado em 2017 o vídeo documentário Nossa Carminha. A obra, intitulada carinhosamente de Nossa Carminha, foi uma parceria entre a paróquia e a Faculdade de Comunicação de Presidente Prudente, da UNOeste. Reúne 28 entrevistados. São memórias de uma história ancorada no pioneirismo, na evangelização e no comprometimento com a vida. E a partir de hoje, em razão do dia dedicado à nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo, no último dia 16 de julho, você vai rever este documentário. Agora, editado em 4 episódios. Assim, eu te convido a se emocionar e a compreender a importância de todos os que fizeram da comunidade do bairro da Vila Maristela uma das mais fervorosas do Brasil. Uma comunidade nasce a partir de vários fatores, entre eles o acolhimento e o trabalho em conjunto. Assim foi aqui na Maristela, o bairro que, com o passar dos anos, se confundiu com a paróquia. Nossa Senhora do Carmo, a nossa Carminha, abraça os fiéis e no caminho da história reafirma, dia a dia, a união e a fé do povo. Nesse primeiro episódio do documentário Nossa Carminha, você vai conhecer os primeiros anos de nossa paróquia, marcados pela santidade dos padres Antônio Barata e João Salgari. Nós, sem a igreja, nós não somos nada. Se nós olharmos o projeto da nossa igreja, não é um projeto de mãos abertas. O desenho não é no projeto da arquiteta, é exatamente esta acolhida, onde todos somos convidados a adentrar dentro dessa comunidade. A comunidade Maristela hoje já tem muitas pessoas que desenvolveram dons e fazem trabalhos fantásticos em todas as áreas. Mas ela não perde essa característica desse dom maior de amar, de saber acolher, de saber abraçar, de saber receber aquele que está bem e aquele que não está bem. Aquele que tem o coração aberto, mas também aquele que tem o coração ferido. Aquele que precisa ser amado para poder amar depois. Eu acho que é isso que a Maristela tem de grande. Falar da igreja Nossa Senhora do Carmo é a mãe, falar da mãe, porque aqui para mim é minha casa. Aqui tem muita união, são muito unidos. Apesar de todo tipo de gente que você imaginar, a união é grande. E sempre tem alguém que toma conta e carrega. A gente ama esse bairro, ama essa paróquia, né? Eu chamo ela a nossa Carminha, né? A gente tem a intimidade total com Nossa Senhora, né? Eu não consigo nem imaginar a minha vida sem a comunidade. Os meus verdadeiros amigos são daqui. A comunidade Maristela, ela abriu um horizonte, entendeu? Com as evangelizações, com todo o trabalho de acampamento, a gente conseguiu ver novos horizontes perante a religião, perante Deus, perante a igreja, perante a importância de estar inserido dentro de uma comunidade, entendeu? Então, ela que abriu todo esse horizonte. Então, Nossa Senhora do Carmo criou esse carisma, né? Realmente ela é como uma teia, que no caso, se nós for olhar, a origem dos fiéis vem de diversos bairros, das diversas regiões, e ali conseguiu encontrar realmente esse trabalho missionário. Percebemos que a igreja, a nossa comunidade, não ficou parada no tempo, mas continuou sempre evoluindo conforme as mudanças
que vem acontecendo dentro das pastorais, dentro do que a igreja determina através dos papas. O Papa Francisco fala que toda pessoa que encontra com Cristo, que encontra com Deus, acolhendo a palavra, o coração cheio de vida, e no caso explode alegria. Se eu vejo, no caso, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Tudo que nós olhamos hoje tão grande, nasceu pequeno, porém nasceu com a graça de Deus. A Paróquia Nossa Senhora do Carmo veio preencher em mim o infinito que existe dentro da minha pessoa. Hoje eu falo, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo é uma placa indicativa para o céu. É uma placa indicando, Deus existe, Deus existe. A eternidade pode ser conquistada. Venha para a Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aqui nós anunciamos Jesus, a eternidade e a felicidade que pode ser conquistada dia após dia. E uma frase que marcou toda a minha história. Felicidade não é o lugar onde se chega, é a forma como se vai. A nossa infância aqui na Maristela foi muito boa. Aqui, onde a igreja não tinha essa igreja, e onde essa pracinha também não era pracinha, era um parque, um parquinho. Então a gente brincava muito no parquinho, a gente vinha muito para a igreja. Naquela época começou o Padre Barata. Ele vivia num cômodo. Ele mesmo fazia a comida. Ele usava aqueles fogãozinhos, querosene. E quando chegava para dar hóstia, a mão estava cheirando querosene. O Padre Barata fazia muita atividade com as crianças, então a gente estava sempre envolvido ali dentro da igreja. Mas ele era muito bacana, principalmente para essas quermesses que ele fazia. Ele inventava coisas, chamava as moças, fazia aquelas brincadeiras. Muito bom ele também. Quando tinha o Padre Barata, tinha a quermesse em frente aqui na praça, né, coberta com encerado. Era uma festa animada, vinha gente da cidade aqui, né? Até ele participava. Ele era professor, o Padre Barata era professor também, além de... Ele gostava de tomar uma cervejinha, era animado. Mas ele tomava conta da parte desses prêmios, dessas coisas, e as moças, nós fazíamos tabuada na frente onde está a escadaria, e aí as moças dançavam aí em cima. E as músicas era ele mesmo que inventava. Veja, Senhor, como é bela a Maristela passar. A gente já convivia com ele, porque antes dele vir aqui, ele já estava aqui na cidade. Então, muitas vezes ele deu palestra pra gente lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, depois que ele veio para cá. Então, a gente assistia a missa normal, ele era bonzinho para rezar a missa assim com a gente, só que ele é mais aquele gênero de português, mais, né? Ele rezava gostosinho a missa, a gente gostava da participação dele. Quando ele foi embora, a gente esperava que ele continuasse aqui, mas ele não era daqui, né? Ele foi embora, então houve assim um pouco de tristeza. Quando vai embora a gente sente, né?
sente a saída. E nós sentimos, mas logo veio outro e a gente se entrosou também. Eu participei daqui dos anos 60, mais ou menos, e eu lembro que era o padre João Salgari, que veio do litoral paulista. O padre João Salgari era um padre baixinho, meio gordinho, né? Ele era muito divertido, parecia sério assim, mas ele era sério, evidentemente, né? Mas ele tinha o lado assim cômico dele muito vivo, né? Mas o padre João era muito santo, né? Um santo homem. Quem via o padre Salgari dizia que ele era um homem santo. Realmente, ele estava sempre de batina, como era o costume dos padres naquela época, sempre com o guarda-chuva no braço, e ele fazia as visitas nas casas, marcava círculo bíblico, onde fazíamos reuniões nas residências das pessoas, ora numa casa, ora na outra. A dona Ofra, que é a pessoa que morava aqui de frente, quando a neta dela nasceu, a neta dela estava muito doente. Foi para o hospital, ela ficou desenganada pelo médico, os médicos até mandaram vir para casa, para morrer em casa praticamente. Ela era bebezinha. E o padre João ficava muito aí na dona Ofra, ele ia todos os dias ele ia na dona Ofra. Então, quando ele chegou lá, que eles falaram, chamaram ele para benzer a menininha, né, que ela estava muito doente, ele foi no quarto, ele fez uma oração, ele ficou ali, ele pegou a menina no colo e a partir daquele momento ela começou a respirar, ela começou a ficar boa e ela renasceu. E a dona Ofra fala que esse milagre foi feito pelo padre João. E assim ele sempre desenvolveu no meio de nós um trabalho admirável na sua simplicidade, na sua humildade e na sua santidade, como as pessoas já viam nele, na pessoa dele. O padre João Salgari foi uma bênção de Deus. Ele era muito bom, muito humilde. Ele era carinhoso com as pessoas. O padre João Salgari era uma pessoa assim muito calma, muito dócil, um padre bem... E ele era estilo bem mais antigo, né? Aquele estilo mais conservador, né? Então a igreja naquela época, as missas, tudo eram umas missas bem simples, umas missas bem... Não é a missa de hoje, que é uma missa bem de louvor, bem movimentada, bem... Né? Era uma missa mais simples, mas ele era uma pessoa muito boa, muito, sabe assim, deixava a gente bem à vontade. Para ele, se fosse errado, ele já falava, tá errado, e falar mesmo. É um padre humilde, aquele padre conservador, aquele padre assim que não tenha, como que se chama, tudo para ele estava bom, entendeu? Eu falo assim, um padre santo. E sempre que a gente precisava, ele benzia nossas crianças. Ele falava que não era para levar nas benzedeiras, que ele mesmo benzia. E as crianças ficavam muito calmas quando ele benzia. Eu acho que a lembrança dele é uma lembrança de santo muito grande, né? Acho que até hoje a comunidade, os mais velhos, né? Lembram do Padre João com muito carinho, com muito respeito, né? Foi um tipo de padre que ali passou, que deixou uma marca de santidade, que é uma característica dele e que hoje parece que não vê muito isso, né? Os padres deixam marcas de pastoral, né? Mas de santidade mesmo é raro a gente ouvir isso, né? Professor do nosso seminário também, tinha uma espiritualidade fantástica, aconselhador, não é, acolhedor dentro do seu trabalho pequeno de uma comunidade nascente, mas que não é, precisava dar vários passos. E o Padre João foi, não é, este exemplo de iniciante, de catequese, de que realmente vale a pena nós iniciarmos para o bem um trabalho evangelizador. Perguntaram para o Padre João Salgari, no leito da morte, vamos dizer assim, quais eram os desejos dele. E ele pediu duas coisinhas só. Primeiro, ele tinha um dinheirinho na poupança, vamos dizer, dinheiro de hoje, uns 3, 4 mil reais, porcaria, vai. Que metade fosse doado aqui para o seminário e a outra metade que fosse entregue para os irmãos dele, que eram paupérrimos lá
na Itália. E concordaram. E outro pedido, que se fosse possível, olha a humildade do homem, que se fosse possível, como ele ficou muitos anos aqui na Maristela, que se fosse possível ele fosse enterrado aqui na igreja. E Dom Agostinho prontamente atendeu, disse o seu sim, autorizou, e ele faleceu 2, 3 dias depois e foi sepultado aqui na Maristela. Nas reuniões que a gente tinha com ele, ele sempre comentava de querer permanecer com a gente mesmo após a morte. Então foi aceito esse pedido. Assim que foi constatado o óbito lá no Hospital São Luís, logo em seguida já se preparou um lugar ao lado do altar para fazer lá sua morada, né, no meio de nós, através de um túmulo, né, elaborado e feito num dia. E ali ficou até a demolição da igreja para a construção da nova, que já não poderia mais permanecer lá, então foi transferido para o cemitério São João Batista, no túmulo onde estão os outros padres da nossa diocese. Um santo. Depois que ele morreu, a gente acordava às 5 horas da manhã com o sino batendo na igreja. Eu tenho certeza que muita gente lembra disso. O sino batia sozinho aqui na igreja, na nossa antiga igreja, né? Às 5 horas. Ficou uns 2 meses esse sino batendo. Era o mesmo horário que ele acordava de manhã para fazer as orações dele. Então isso eu não esqueço. A gente chegou lá, só tinha mato e carpir, limpar tudo direitinho. Ali no começo, descia muita água lá de cima das máquinas e passava no meio onde está a igreja. Aqui essas ruas aí é tudo terra, né? Era terra para todo lado. Aqui essa rua que desce aqui em frente à igreja tinha buraco lá que cabia carreta dentro. Era terra, tudo terra. Que foi difícil, né? Devagarzinho foi melhorando. Ajudamos a fazer a primeira igreja. Não era aquelas coisas, mas ajudava muito. E depois arrumamos pessoal novo e cada um sai pedir uma coisa, outra. E fizemos uma igreja mais bonita, maior, já de tijolos. A igreja ela era, né, pequena, tinha entrada, ao lado esquerdo tinha uma porta, uma sala pequena, onde ficava a aparelhagem do som do sino. Ao fundo tinha a sacristia, o centro da igreja, do lado direito o sacrário e a mais direito o túmulo do Padre João. Eu tenho até muita saudade daquela igrejinha, sabe? Ela era bonitinha. Era muito acolhedora, mas era muito acolhedora mesmo. Ali a gente ficava dia e noite, nós ficávamos dentro da igreja. Era uma coisa mais humilde, não era essa imensidão que é hoje, era uma coisa mais humilde. Ela era uma igreja pequena, mas era tão, como vou dizer para você, ela era aconchegante. Com acústica fabulosa, entendeu? Um belo de um altar e uma acolhedora. O que podia dizer mais? Uma igrejinha que você sentia que tinha realmente e verdadeiramente a presença de Cristo lá. No começo, quando foi falado, né, de desmanchar, o bairro deu uma abalada. E a gente era muito apegado com a igreja antiga porque a gente que ajudou a erguer, aquela igreja não tinha, né? Então o Padre João era enterrado ali dentro, então aquilo para nós, os paroquianos aqui, foi assim, uma coisa muito assim, doída. Lembro, não foi fácil.
Não foi fácil, houve assim, resistência por algumas pessoas, né? Algumas pessoas mais antigas, algumas pessoas que achavam que não devia demolir a igreja, mas nós demolimos a igreja antes que ela fosse demolida pelo tempo ou por alguma tempestade, por algum vento em cima do povo. Porque a igreja antiga ela não tinha uma estrutura e ela não estava mais suportando, ela estava com rachaduras muito grande mesmo, sabe? E estava correndo um grande risco. Então a necessidade de demolir não foi só porque nós íamos fazer uma outra, mas é porque ela estava comprometida. Os engenheiros vieram analisar e viram que a igreja estava comprometida. Nós vimos aquela igreja derrubando aquilo, caindo, para nós foi assim muito triste ver tudo aquilo, mas foi para melhor, claro, a igreja muito mais bonita, maior, eu não tenho nem dúvida, né? Na hora que tirou tudo, que apareceu a igreja, dá a impressão que era uma flor que estava desabrochando, sabe, que tinha desabrochado, sabe? Foi uma coisa tão assim emocionante de você ver a tua igreja, né? A tristeza quando derrubaram a antiga, mas depois a alegria, aquela felicidade de você ver que essa veio, né, tão assim, tão linda, né? E nós tivemos também dois problemas também na demolição, que foi uma a mudança dos restos mortais do padre João Salgari, que estava aí dentro, né? Que o pessoal não queria tirar ele daí. E a outra é que no fundo do altar tinha um painel de pastilhas que tinha um desenho daquele seu Botoso que pintou a catedral, né? Que o pessoal também até tentou recuperar ele na hora de demolir para a gente poder reaplicá-la, mas acabou não dando certo. E são coisas que o pessoal da velha guarda se preocupava. No fim, o padre João Salgari acabou indo lá pro cemitério mesmo, né? Mas foi a árdua reclamação do povo aí. Um evento característico que foi muito emblemático aqui, o padre mudou as celebrações para o salão paroquial para poder demolir a igreja. Nós estávamos chegando de um João. Eu imaginei com os meninos de fazer essa dinâmica aqui dentro da igreja, que ia ser demolida. Então era para que eles pichassem aquela igreja. Bem dentro daquela passagem de Jesus, vamos demolir esse templo que em 3 dias eu construo outro. E falei com o padre se podia fazer isso. Já não estava mais o sacrário aqui, já não estava mais Jesus sacramentado, enfim, já era um prédio, eu não diria, não era mais a nossa igreja. Começamos a dar os spray para os meninos, depois de uma bela introdução, e eles começaram a pichar, e começou a subir o spray dentro da igreja, começou a fazer mal aquilo. E eu, então, não tive outro jeito, falei, vamos abrir as portas. Quando abriu as portas, a molecada foi pro lado de fora e começou a pichar a igreja inteira. Então tem jovens que subiu lá em cima na torre para pichar. E no outro dia foi um protesto geral aqui da velha guarda. Porque a molecada pintou a igreja inteira. Foi muito bonito, sabe? Os jovens aqui pichando essa parede, derrubando tudo, né? Foi maravilhoso. E eu sei que eu acho que eu quase apanhei naquele dia, porque se o padre não me defende, eu ia apanhar. Não foi algo muito bem quisto por algumas partes, algumas pessoas, não é da comunidade, porque, sobretudo as pessoas de mais idade, como nós vamos dizer isso? Como nós vamos pichar a igreja? Que virou uma notícia na cidade, que uns vândalos, inclusive, né, com um tal de Mário no meio, né, que era o inventor da porcaria, né, que fui eu, deixou bagunçar com a igreja inteira. E se você tem uma boa história sobre a nossa paróquia, deixe seu testemunho aqui nos comentários e também compartilhe o nosso canal e este documentário com seus amigos e família. E não se esqueça também de conferir aqui no nosso canal as entrevistas feitas para este documentário na íntegra. Uma história tão rica não se constrói sem bons alicerces. E no próximo episódio do documentário Nossa Carminha, os entrevistados relembram a presença marcante e decisiva do Padre Aurélio na formação da paróquia Nossa Senhora do Carmo.